Olá, meu nome é Sheila, eu sou aluna do curso de Pedagogia do Centro Universitário Ninter. Esse é meu estágio supervisionado, magistério nível médio. Eu tô muito feliz de poder fazer esse vídeo hoje e eu tava muito ansiosa para gravar ele também, então vocês vão perceber que eu tô um pouquinho nervosa. Para a aula de hoje, eu vou ser o maior exemplo, porque a minha aula é sobre a filosofia na sociedade atual, sobre o uso da tecnologia, né, e a aplicação da filosofia. E essa forma de abrir a nossa casa, de expor um pouquinho da nossa imagem, né, na mídia, para fazer o estágio, vai ser um exemplo para vocês, tá bom? Então, vamos começar a aula. Essa aula, na verdade, são para os alunos do ensino médio. Ela foi planejada para turmas do ensino médio de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Como nós reagimos às postagens das pessoas na internet? Né? Como a gente tem se comportado em relação as opiniões alheias? Será que nós respeitamos as pessoas, a sua liberdade? Porque todos temos liberdade, inclusive de poder fazer críticas negativas, né? Assim como positivas também. Mas será que nós não estamos aprisionando as pessoas a agirem como nós, a pensarem como nós? Será que nós damos liberdade para elas falarem o que elas pensam, para elas agir, viver da maneira que elas acham correta? E essa vai ser a nossa aula de hoje. Os alunos do nível médio na atualidade estão sempre com os olhos atentos e ouvidos a tudo que acontece, né? Eles recebem notícias o tempo todo, eles conhecem todas as inovações do mundo inteiro. Dificilmente você vai ver um jovem que não tem rede social, que não tá 24 horas por dia acessando as redes sociais, fazendo postagens das suas vidas, né? Eles mostram o tempo todo o que eles estão fazendo, se eles estão na escola, com quem eles estão. Quando eles vão para algum lugar, eles marcam, né? Eles fazem o check-in, né, para mostrar que eles estavam naquele lugar. Então, todos nós fazemos parte, nós somos todos telespectadores das vidas das outras pessoas. É como se fosse um show virtual, onde as pessoas mostram o seu cotidiano e nós temos a oportunidade de poder curtir ou não aquilo que elas estão fazendo, fazer comentários, fazer sugestões. Então é um show virtual, é um show onde nós somos os telespectadores e os julgadores do que é certo e do que é errado. Será que os jovens estão sabendo lidar com essa demonstração da sua privacidade? Será que isso afeta as suas vidas? Então o objetivo dessa aula é demonstrar para os alunos como os comentários que eles fazem nas redes sociais afetam a vida das outras pessoas. Fazer com que reflitam a importância do respeito mútuo, né? Inclusive do respeito da pessoa, do respeito da opinião da pessoa e compreender que as redes sociais elas fazem parte da nossa vida. Hoje em dia, inclusive, nesse meio dessa pandemia, com acesso restrito à maioria das coisas, nós temos que usar a internet para tudo, até para fazer o estágio está sendo pela internet. Então a internet ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte das nossas vidas hoje. Então não tem como você limitar os jovens a não fazer parte disso. Mas nós podemos ter um uso consciente, onde a gente não fere o nosso vizinho, onde a gente não fere os sentimentos dos nossos colegas de escola, através da rede social, porque não é para isso. A rede social é para aproximar as pessoas, não para dividir. Então vamos lá. Tem um trecho de uma monografia de Aguiar que diz: as relações entre amizade e noções de comunidade, identidade, privacidade, autenticidade e sociabilidade são totalmente modificadas pelos efeitos das redes virtuais. Será que até onde isso é verdade, né? Eu, analisando essa aula, estudando para essa aula de filosofia, eu pude ver como as pessoas mudam quando elas estão na frente do computador. Como a gente é outra pessoa quando a gente está na rede social, né? Os nossos princípios são deixados de lado. O nosso respeito, às vezes o com licença e o muito obrigado, fica só quando a gente trata com a pessoa pessoalmente. Mas na internet nós somos invasivos. Será que nós não somos
heróis na internet, nós não somos debatedores da verdade, a gente quer impor a verdade da maneira que a gente acha que é correta, de acordo com os nossos próprios princípios. Será que isso isso não tá acontecendo no nosso cotidiano? Será que isso não tá acontecendo com os nossos jovens, né? Não só com os jovens, mas com a gente também? Então, para essa aula toda que eu fiz, ela foi baseada em um filme. Eu assisti um filme há alguns anos atrás e eu reassisti ele na semana passada para poder escrever essa aula, porque eu fiz ela baseada nesse filme. Esse filme se chama O Show de Truman. Eu não sei, provavelmente alguns de vocês já devem ter assistido, porque ele é um filme de 1998, o diretor é Peter Weir e ele é com Jim Carrey, o filme, o ator principal é o Jim Carrey. Esse filme, ele demonstra com total clareza quais são os efeitos negativos e positivos de uma vida que foi totalmente manipulada pela mídia. Uma vida que foi criada, que cresceu, que se formou e que teve toda a vida dele manipulada pela televisão, manipulada pelos telespectadores, manipuladas pelo diretor do programa, né? Havia um diretor que controlava a vida de Truman, fazendo decisões, tomando decisões sobre a vida dele. Ele decidiu quem ia ser os pais dele, ele decidiu quem seriam seus amigos, ele decidiu com quem ele casaria, ele decidiu tudo na vida de Truman. Tem uma parte do filme que para mim é a parte mais filosófica, é onde a gente mais para pensar e a gente pensa nas palavras do diretor, porque ele é chamado para uma entrevista sobre a vida de Truman e os telespectadores podem ligar e fazer perguntas e um dos telespectadores liga e fala que o que ele faz com o Truman beira a crueldade, porque ele tá preso ali, né? Ele vive uma prisão, ele não tem liberdade de escolha, ele não pode sair dali. Então ele vive uma prisão, que aquilo que ele faz com ele, exibir a vida dele 24 horas por dia, é desumano. Então o diretor responde que Truman tem toda a liberdade para sair. Ele pode ir e vir a hora que ele quiser. Mas que se ele quisesse, ele poderia ir embora. Mas que para ele, no fundo, aquela prisão é confortável e ele se sente protegido. Por isso ele não vai embora. Porque é uma prisão onde ele tem comida, ele tem casa, ele tem família, ele tem emprego. Então, ele não precisa ir embora. É por isso que ele não vai. Não é porque eles prendem ele. Porque se ele quisesse, ele poderia desistir de tudo aquilo. Mas ele não faz ideia, né, de que ele está sendo vigiado. No programa tem mais de 5.000 câmeras gravando tudo o que ele faz. Então, chega uma hora que Truman, ele começa a querer sair de qualquer forma, né? Chega uma hora que Truman, ele começa a querer sair daquela vida, de qualquer forma. Ele vê que tem alguma coisa errada. E ele quer sair, ele quer se libertar. E ele começa a lutar para sair dali. Que é a parte que eu acho mais emocionante do filme, é no finalzinho, quando ele tá dentro de um barco, que ele tá quase chegando no fim, né, daquele mundo de Truman, e ele bate na parede, que ele vê que não tem mais para onde ir. Depois de toda a luta que ele teve para sair, não tinha saída. Então ele começa a esmurrar a parede, porque ele quer ter liberdade, ele quer sair. E ele encontra ali uma saída e o diretor do filme, que tá vendo tudo, fala pra ele: continua, você é a pessoa mais assistida do mundo, todo mundo ama você. E ele vira as costas e sai. E ele fala, né, bom dia, boa tarde, boa noite. E sai. Ele não quer mais viver daquele jeito, ele quer experimentar coisas novas, ele quer viver a liberdade dele. E principalmente os jovens, hoje a gente quer viver liberdade. Quando eu era mais nova, quando eu tava no ensino médio, a gente fala, não vejo a hora de fazer 18 anos para poder viver a minha vida e fazer aquilo que eu quiser, para mim poder ter liberdade. E essa liberdade, ela é relativa,
Porque muitas vezes a gente acha que liberdade é você pegar o seu dinheiro e gastar com o que você quiser. Só que quando você pega seu dinheiro e gasta com o que você quiser, sem analisar as contas que você tem no mês, você vai ficar aprisionado na conta. Então, a liberdade ela é relativa, principalmente para os jovens. Mas aqui nesse caso de Truman, ele queria liberdade de poder escolher o próprio destino dele, para ele poder escolher o que ele iria fazer. Existe uma analogia, que é essa analogia que o diretor usa sobre liberdade, e é uma analogia que lembra essa história, que é a história de Platão, que é uma história de Platão sobre o mito da caverna, ou a alegoria da caverna. Platão narra uma discussão entre Sócrates e Glauco. É a história onde Sócrates diz para Glauco imaginar prisioneiros que vivem dentro de uma caverna desde a infância. Eles nunca conheceram mais nada, somente aquela caverna. Eles passaram a vida inteira sentados de frente para uma parede, amarrados pelas mãos. Dentro daquela caverna havia apenas uma fogueira que ficava atrás deles e que, através da fogueira, eles conseguiam ver na parede, na frente, eles viam as imagens se formando. E eles não faziam ideia o que eram aquelas imagens, mas aquela era toda a interpretação de mundo que eles tinham. Era só aquilo que eles conheciam. Até que um dia, um dos prisioneiros conseguiu se soltar. E quando ele se soltou, ele começou a andar pela caverna. Então ele viu a fogueira, ele viu o que projetava aquelas imagens. Ele pôde ver que eram outros homens como eles também. E que aquelas coisas que estavam passando eram objetos. Ele teve uma visão que não era inanimada, né? Do que estava acontecendo. Ele continuou andando pela caverna até que ele avistou o final da caverna e resolveu sair. E ao se deparar com a luz do sol, ele sentiu um incômodo, ele sentiu medo, ele se sentiu desconfortável com aquela liberdade. Mas mesmo assim ele quis experimentar e ele foi até lá fora. E quando os olhos dele já tinham se acostumado com aquela nova realidade, ele viu a imensidão de mundo que ele estava perdendo. Então ele tinha duas alternativas. Ou ele podia aproveitar a nova liberdade que ele tinha, né, e viver num mundo totalmente novo, onde ele podia ter diversas opções de vida, ou ele poderia voltar para dentro da caverna e tentar convencer os amigos dele a sair, mas ele corria o grande risco deles chamarem ele de louco, porque a única realidade que eles conheciam era aquela. E é difícil você convencer uma pessoa a se arriscar, a fazer alguma coisa. É difícil você convencer alguém, né, de que existe uma verdade além daquela que você já está acostumado, habituado, né, aquela que você está protegido. Então, o que antes de terminar, deixa eu mostrar para vocês a imagem, essa imagem que eu pesquisei na internet. Essa é a imagem sobre a alegoria da caverna de Platão. E aqui estão os prisioneiros sentados de frente para a parede. E aqui na parede tem as imagens que eles veem, que é a única imagem de mundo que eles têm, tá vendo? Aí eles estão encostados em um muro, então a única coisa que eles veem é pra frente. Mas atrás deles tem pessoas aqui, elas estão andando e passando com imagens, que são as imagens que ele vê, a fogueira aqui. Então essas são as imagens que ele vê, né? E ele saiu da caverna, aquele homem, ele saiu da caverna e ele encontrou o sol. E ele viu que havia mais coisas além daquela que nós estamos habituados no nosso cotidiano. Muitas pessoas, elas são acostumadas a viver na caverna e elas não querem sair. Porque o que é a filosofia, afinal, né? Filosofia é você querer aprender, é você ter o amor pelo conhecimento, é você querer conhecer coisas novas. Filosofia é você pensar, refletir além daquilo que é imposto para você. Então, será que nós respeitamos, principalmente os jovens, né? Será que nós respeitamos as pessoas? Porque redes sociais, se vocês entram nas redes sociais, vocês veem pessoas comentando em vários grupos. As pessoas vão postando as coisas e todo mundo faz o seu comentário, dá a sua opinião. E nós somos autênticos? Nós estamos falando
aquilo que nós falaríamos para o nosso pai, para nossa mãe, para os nossos irmãos, para as pessoas que convivem com a gente, para os nossos alunos. Nós falaríamos dessa maneira que às vezes nós somos tão agressivos na internet. Às vezes nós tentamos desabafar aquilo que nós não falamos na nossa vida, a gente desabafa na internet, fala aquilo que a gente tá cheio, né? E a gente acaba se extrapolando às vezes, passando dos limites. E será que a gente respeita a liberdade dos outros quando a gente faz isso? Será que a gente tá respeitando o direito de ir e vir e o direito de postar aquilo que eles querem postar, sem serem julgados por isso? Porque para fazer esse vídeo, principalmente sendo de filosofia, eu tive muito medo da resposta que vai vir através desse vídeo, né? Os comentários, por mais que a gente saiba que em um mundo nós podemos ser criticados, nós podemos ser julgados, nós não esperamos isso. Ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser criticado. A gente quer ser apoiado e ser empurrado para frente. E se a crítica for positiva, mesmo que você fale alguma coisa que deveria ser mudado, mas você pode falar de forma positiva. Será que nós falamos de forma positiva para as pessoas, né? Então, para finalizar essa aula, eu vou deixar uma atividade para vocês. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma atividade para vocês fazerem. Agora são 6 horas da tarde, devem ser mais ou menos umas 6:30 da tarde. Então, até a meia-noite de hoje, toda vez que vocês pegarem o celular, abrirem no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, vocês vão observar as postagens. Eu vou falar para vocês, já vou falar desde já, retirem todas as postagens que sejam políticas. O que for sobre política, a gente nem se envolve, né? Vamos tirar totalmente. Somente outros tipos de postagens. Postagens sobre cabelo, sobre comida, né? Postagens mais light. Vamos fazer coisas que não sejam tão polêmicas, porque a gente precisa de paz. A gente já tá vivendo uma crise tão grande, né? Vamos fazer uma aula que a gente se sinta em paz depois. Então, quando vocês lerem as postagens das pessoas, quando vocês pensarem, nossa, eu vou curtir, aí você para e pensa, eu vou curtir isso de uma forma legal, ou eu vou curtir de uma forma ruim. Por que eu tô fazendo isso? Né? Como a pessoa vai se sentir? Então, vocês se façam essa pergunta antes de clicar aquele curtir com aquela carinha de raiva, né? Ou com aquela carinha de risada quando alguém colocar alguma coisa particularmente constrangedora, né? Ou na hora de fazer um comentário. Você vai fazer um comentário saudável ou você vai fazer um comentário que talvez a pessoa atinja a verdade que a pessoa vive? Porque o que é verdade para você talvez não seja verdade para mim, porque a gente tem uma moral, a gente tem uma ética que vem dentro da gente. Então aquilo que é certo para você nem sempre é certo dentro da ética que eu vivo. Então a gente tem que aprender a respeitar, porque nós somos professores, né? E os nossos alunos, eles estão aprendendo a viver agora. E se a gente não tiver empatia e não ensinar empatia, como a gente pode cobrar isso deles mais tarde, né? Como a gente vai poder corrigi-los quando eles estiverem batendo em alguém lá na rua por não pensarem como eles? Então a gente, como professores, a gente tem que ensinar eles a terem empatia pelas outras pessoas. E então, eu deixo essa atividade para vocês. Comentem aqui embaixo aquilo que vocês acharam, se vocês tiverem alguma sugestão. Eu agradeço a companhia de todos vocês, agradeço por vocês estarem aqui colaborando com a minha formação acadêmica. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou tentar deixar um vídeo aqui, eu vou tentar deixar um link aqui do filme para vocês assistirem. Se vocês não assistiram ainda, assistam esse filme, porque ele nos faz refletir muito sobre as condições de liberdade que a gente dá para as outras pessoas. E gostaria de desejar uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até mais.